E aí, sabe aquela frustração de montar um cronograma de estudos que parece perfeito, mas que desmorona no primeiro imprevisto? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no ciclo de estudos, um método que foi pensado justamente para trazer flexibilidade, progresso de verdade e principalmente um pouco de paz de espírito para essa jornada de preparação. Então, o nosso papo aqui vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender por que os horários fixos costumam dar errado. Depois, vamos apresentar o ciclo de estudos como a grande solução. Em seguida, o passo a passo de como montar o primeiro ciclo, como colocar a revisão do jeito certo e, por fim, como fazer esse ciclo evoluir junto com o aprendizado. Vamos nessa? Para começar, vamos falar daquele que talvez seja o grande vilão de muita gente que estuda: o quadro de horário tradicional. Aquele calendário bonitinho, todo colorido, que na teoria é lindo, mas que na prática, bom, raramente sobrevive ao mundo real. Pois é, vale a pena pensar nisso, né? É muito comum a gente planejar a semana inteira, tudo certinho, aí vem um imprevisto qualquer, uma demanda do trabalho, o filho que fica doente, e pronto, o plano vai por água abaixo e fica aquela sensação horrível de culpa de estar sempre correndo atrás do prejuízo. Agora, essa comparação aqui é sensacional. O quadro fixo é como se fosse um trilho de trem. Se alguma coisa bloqueia a via, tudo para. Perdeu a aula de Direito Constitucional da segunda-feira às 8 da manhã? Essa matéria só vai ser vista de novo na próxima segunda, e aí começa a famosa bola de neve de conteúdo acumulado. Já o ciclo de estudos, ele é como uma playlist de música. Se precisar pausar, tudo bem. Quando dá para voltar, é só dar o play e continuar exatamente de onde parou. E é exatamente aí que o ciclo de estudos entra para salvar o dia. Ele não briga com a realidade e os imprevistos da vida, ele simplesmente se adapta a eles. A definição, como o próprio criador do método, Alexandre Meirelles, explica, é de uma simplicidade genial. O que importa não é o dia da semana ou a hora no relógio. O que importa é a sequência das matérias e o tempo dedicado a cada uma. É uma lista que fica girando, só isso. Chegou na última matéria? Ótimo, volta para a primeira. Simples, contínuo e, cara, muito poderoso. E os benefícios atacam diretamente as dores de quem estuda. Aquele estresse de "fiquei para trás" some, porque na verdade não existe para trás. O progresso só continua de onde parou. E tem mais, ficar alternando as matérias mantém o cérebro mais ligado, sabe? Evita aquele cansaço mental de passar horas e horas num assunto só, ainda mais se for um que a gente não gosta tanto. Beleza, a teoria parece ótima, mas e na prática? Como é que a gente tira isso do papel e monta um ciclo de verdade? Vamos lá, passo a passo. O processo é bem mais simples do que parece, são 4 passinhos. Primeiro, ser muito honesto sobre quantas horas de fato se consegue estudar por semana. Depois, com esse número na mão, a gente define o tamanho total do ciclo. Aí distribui essas horas entre as matérias e, por último, organiza tudo numa sequência. E aqui, atenção, essa é a regra de ouro do método. Se o tempo de estudo é de 20 horas na semana, o ciclo não pode ter 30. E por que isso é tão importante? Simples. Isso garante que todas as matérias do ciclo sejam vistas pelo menos uma vez por semana. Isso não é aleatório. Tem a ver com a forma como o nosso cérebro aprende. O contato regular com a matéria é o que combate a tal da curva do esquecimento e ajuda a fixar o conteúdo de verdade. Agora, na hora de dividir o tempo, não é tudo igual, não. Tem que ser estratégico. As matérias que valem mais pontos na prova, ou aquelas que são nosso calcanhar de Aquiles, ou que simplesmente têm conteúdo pra caramba, essas precisam de mais tempo. E uma dica valiosa: não adianta querer abraçar o mundo. Comece com umas 4 a 6 matérias, as mais importantes, e depois vá adicionando outras. Olha só esse exemplo prático aqui. Imagina alguém estudando para auditor fiscal com umas 24 horas por semana. O ciclo total, então, vai ter 24 horas. Percebe como contabilidade, que é gigante e complexa, leva 7 horas? Mas, não de uma vez só. Está dividido em 3 blocos para não ser tão pesado. Já direito constitucional, que nesse caso é menor, fica com 2 horas. A divisão do tempo reflete o tamanho do desafio de cada matéria. E aqui vai uma dica de ouro na hora de montar a sequência. Intercale os tipos de matéria. Depois de um bloco pesado de direito, que exige muita leitura e memorização, mudar para um bloco de matemática ou raciocínio lógico, que usa outra parte do cérebro, é uma ótima ideia. É como fazer uma ginástica mental, sabe? Isso ajuda a manter a mente mais ativa e produtiva por mais tempo. Ok, o ciclo está montado, rodando bonitinho, mas como a gente faz para garantir que o que foi estudado não vai embora no dia seguinte? A resposta está na revisão ativa. Essa frase do professor Diogo Moreira é matadora e resume tudo.
A memória de longo prazo não é construída relendo passivamente um texto. Ela é construída com esforço, o esforço de tentar buscar uma informação lá dentro da cabeça. E a melhor ferramenta para forçar esse esforço, adivinha qual é? Fazer questões. E essa tabela aqui, ela deixa tudo no branco. Ficar relendo os grifos ou ver a mesma videoaula de novo dá uma falsa sensação de que se sabe o conteúdo, mas é só familiaridade. Agora, resolver questões, tentar explicar o conceito em voz alta para a parede, criar um mapa mental sem olhar o material, isso sim força o cérebro a trabalhar e de fato aprender. Tá, mas como isso entra no ciclo na vida real? É simples. A revisão não é um momento separado, tipo hora da revisão. Ela acontece dentro do bloco da matéria. Por exemplo, no bloco de 2 horas de contabilidade, estuda-se um tópico novo e logo em seguida, sem sair do bloco, já se resolve um monte de questões sobre aquele tópico. Teoria e prática juntas no mesmo tempo. Um erro muito comum é achar que o ciclo, uma vez montado, é para sempre. Pelo contrário, ele é um organismo vivo que precisa evoluir junto com o conhecimento de quem estuda. É a pergunta de R$ 1 milhão, né? Terminou todo o conteúdo de direito administrativo, o percentual de acertos nas questões está lá em 90%. E aí, continua com as mesmas 3 horas no ciclo para essa matéria? A resposta é um sonoro não. E, para resolver isso, o Alexandre Meirelles criou o genial princípio Robin Hood. A ideia é exatamente essa: roubar tempo das matérias em que já se está rico de conhecimento e dar esse tempo para as matérias pobres, ou seja, aquelas que ainda precisam de mais atenção ou as que são novas no estudo. Vamos ver na prática. Imagina que esse aqui era o ciclo inicial. Depois de muito ralar em direito constitucional, o domínio da matéria ficou excelente. Ela se tornou uma matéria rica. E agora, a mágica acontece. Olha o que foi feito. Direito constitucional caiu de 3 horas para 1 horinha só por semana. Só para manter o nível com questões, sabe? Isso liberou 2 horas preciosas. E com essas 2 horas que sobraram, pá, entrou uma matéria nova, economia. O ciclo evoluiu, ficou mais forte, sem precisar aumentar o tempo total de estudo. E a gente termina com essa provocação. O método de estudo que se usa hoje em dia, ele é flexível o suficiente para a vida real? O ciclo de estudos não é só uma técnica, é uma forma de pensar o estudo que respeita a realidade de cada um, que diminui a ansiedade e que foca no que de fato importa. Progredir sempre, de forma constante e sustentável. Talvez seja a hora de trocar aquela rigidez que só frustra por uma flexibilidade que funciona de verdade.